Você trouxe sua Bíblia hoje? Deveria, né? Segure sua Bíblia e faça uma boa confissão comigo. Diga comigo, essa é a palavra de Deus. Viva, inerrante, eficaz, poderosa. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite, o meu espírito está pronto. A minha mente está alerta. E eu serei transformado ao receber essa palavra. E nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus. Evangelho segundo Mateus. O primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Eu quero que você abra lá. No capítulo 13, no verso 1. Mateus, capítulo 13, verso 1. Glória a Deus. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falava por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu aonde, gente? À beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se aproximou os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: para vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas há aqueles que isso não lhe é concedido. Pois ao que tem, se lhe dará em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, mas de maneira alguma percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vendo com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Leiam comigo a parte B desse verso 15. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Vamos dizer isso mais uma vez? Vendo com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Sabe, irmãos, que a palavra de Deus, mais para frente, Jesus começa a explicar, quando os discípulos, ficam ali querendo entender que semeador era esse, que semente era essa, que terra era essa. Mais para frente, Jesus explica para eles o que era o quê. E Jesus diz que a semente é a palavra, o semeador é aquele que leva a palavra, e a terra é o nosso coração. Nós vamos esmiuçar alguns textos nessa noite, mas a nossa mensagem tem um título: até
onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a ir? O semeador lançou de igual modo semente em tudo quanto foi lá, não foi assim? Ele lançou à beira do caminho, ele lançou entre os espinhos, ele lançou no terreno pedregoso e ele finalmente lançou no terreno de boa terra, um bom terreno. Deus, ele libera a sua palavra, irmãos, para todos. A Bíblia diz que como as águas cobrem o mar, o conhecimento do Senhor faria o quê? Encheria toda a terra. A palavra vai sendo pregada hoje, a gente não tem dificuldade de ouvir a palavra de Deus. É bem verdade que a gente tem que colocar uns filtros, né? Mas a palavra de Deus está sendo pregada sobre os telhados. Todo mundo tem acesso, todo mundo fala dela. Se você, por exemplo, faltou algum culto, você pode conferir lá no YouTube da Manancial e assistir os nossos cultos. Mas ao passo que a palavra de Deus está sendo pregada com tanta liberdade e em tantos lugares ao mesmo tempo, a gente percebe uma diferença na resposta. Algumas pessoas respondem a palavra com intensidade. Outros respondem a palavra com alguma precaução. Outros respondem a palavra bem, até que algumas coisas os chamam a atenção e eles largam a palavra de lado. Todo mundo ouve a palavra, mas a resposta do nosso coração para a palavra de Deus é uma diferente da outra. E o que é que determina até onde você está disposto a ir em Deus? Quão profundo a palavra foi no seu coração. Quanto mais profundo a palavra de Deus tiver alcançado o seu interior, mais expressivo e intenso você vai ser no reino de Deus. Quanto mais raso for o teu contato com a palavra, mais parcial você vai ser com a palavra. Você vai negociar mais fácil. Então o que determina até onde nós estamos dispostos a ir em Deus? O lugar que a palavra de Deus alcança no nosso coração. Eu quero que ainda em Mateus, você abra comigo aí, no capítulo 19, algumas folhas mais para frente, e vamos entender o que o Espírito Santo está nos chamando nessa noite. No verso 16 diz assim, Mateus 19, 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Isso é uma pergunta mundial, né? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem. Por que replicou-lhe o jovem? Essa expressão replicar é tipo assim, Jesus mal acabou de falar, ele já foi falando por cima, entendeu? Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. O que ainda me falta? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Tem gente que anda com Jesus, ouve a palavra de Jesus, quer estar perto de Jesus, gosta de andar com gente que anda com Jesus, desde que as suas motivações não sejam confrontadas. Tipo esse jovem rico. Ele não cumpriu os mandamentos, ele não conhecia a palavra. Como é que a gente sabe que esse menino só tinha um contato raso? Porque na hora que Jesus o confronta, a gente percebe que a palavra não estava tão profundo como ele achava que estava. Quem está entendendo isso? A palavra não estava tão profundo no coração dele, como ele achava que estava. Então tem gente, tome cuidado para essa não ser a tua posição, amém?
que ama Jesus, ama a casa de Deus, ama andar com o povo de Deus, ama cantar, dançar, celebrar, até dizime e oferta, é batizado nas águas, serve na igreja, desde que as suas motivações não sejam confrontadas. Aquele jovem rico foi confrontado. E qual foi a atitude dele? Retirou-se triste, porque tinha muitas propriedades. A gente percebe um outro caso, que é o caso de Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu estava lá subindo numa árvore para ver Jesus, porque ele era pequenininho. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém comer na sua casa. Zaqueu recebe Jesus eufórico, alegre. Jesus não precisou dizer nada. A presença de Jesus constrangeu tanto, ou seja, a palavra rasgou tão profundo, que ele mesmo foi quem disse: olha, Jesus, em outras palavras, parafraseando, não se preocupe não, porque eu vou devolver tudo que eu roubei do povo. Ainda vou devolver a mais. Jesus falou alguma coisa com ele, irmãos? Jesus mandou ele fazer alguma coisa? Por que a atitude daquele rapaz foi tão objetiva? Porque quanto mais profundo a palavra vai em você, mais disposto a ir até o final com Deus você está. Agora, quando o teu contato é religioso e raso, você só suporta estar num ambiente que as tuas motivações não sejam confrontadas. Quando é exposto ao confronto, sai. Isso não é um problema do ambiente. E nem é um problema da palavra. Isso é um problema da terra, do próprio coração. Aí eu quero te perguntar: até onde você está disposto a ir no Senhor? Você está disposto a ir em um lugar até que suas motivações sejam confrontadas? Se suas motivações forem confrontadas, se a palavra de Deus colocar você encurralado num canto, você abre ou você prostra? Como é que eu sei quando alguém vai mais fundo em Deus? Quando essa pessoa recebe a palavra também profundamente. Tem um outro caso, abre comigo lá em Juízes. Juízes é lá no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes capítulo 16, verso 4. Juízes 16, verso 4. Você achou lá? Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, o qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderes subjugar. Aí vai começar Sansão inventando um bocado de mentira, e no final das contas ele entrega o segredo lá pelo versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou dele a sua força. Sansão é um cara que não tomava vinho nem bebida forte, nazireu de Deus, consagrado desde o ventre ao Senhor, cheio de promessas. Mas até onde Sansão estava disposto a ir? Até que um apelo sexual forte se apresentasse. Entende? Até onde Sansão estava disposto a ir? Enquanto ele estava derrubando as portas, enquanto ele estava botando fogo nos filisteus, enquanto ele estava derrubando os muros da cidade no braço, estava tudo bem. Ele conseguia servir a Deus, ele conseguia operar debaixo da unção do Espírito Santo. Mas até onde Sansão estava disposto a ir? Até que um apelo da sua carne se apresentasse. Nós lemos que o jovem rico estava disposto a ir até que suas motivações reais fossem confrontadas.
Já Sansão estava disposto a fazer muitas coisas por Deus e por Israel, até que os seus olhos não seduzissem, porque se ele achasse alguma coisa boa, qualquer mulher que Sansão olhasse e fosse bonita demais, pronto, é essa daí que é minha, e vá lá para o outro lado da rua, projeto de Deus e unção e tudo mais. Será que é só com Sansão que tem pessoas dispostas a servir? Essa semana eu atendi uma pessoa, inclusive eu quero falar aqui, todas as terças-feiras eu atendo aqui na igreja, 5 pessoas por dia. E eu atendi nessa terça-feira algumas mulheres. E uma dessas mulheres, irmãos, eu fiquei muito impactada. Porque eu conversei com ela, meu último aconselhamento com ela tem mais ou menos 1 mês. E ela chegou opressa, de cabeça baixa, perturbada, atribulada. E eu apresentei a palavra para ela, a solução, e mostrei o que ia acontecer com ela se ela continuasse naquele caminho. Irmãos, em menos de 1 mês, essa mulher virou a casaca e chegou aqui outra mulher transformada. Tem gente que a gente fala, leva 10 anos e a pessoa continua no mesmo lugar. Por quê? Porque a palavra está descendo fundo. Quando a palavra está descendo fundo, eu respondo com a propriedade que ela merece. Então tem gente que está disposto a ir em Deus até que as suas motivações sejam confrontadas. Outros estão dispostos a ir em Deus muito longe, desde que a sua carne e os seus desejos sexuais sejam suportáveis. E tem mais um outro grupo. Volta comigo lá para Mateus. Você está recebendo alguma coisa? Vá para Mateus, no capítulo 26, 14. Mateus 26, 14. Lá o primeiro livro do Novo Testamento. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, se eu vou-lo entregar a vós? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Tem gente que está disposto a andar com Jesus, até que um convite financeiro se apresente. Ama Jesus, vai com Jesus até a morte, sobe as montanhas com Jesus, vai para os desertos com Jesus, vive com Jesus 24 horas, até que um convite financeiro interessante se apresente. Apareceu o convite financeiro, dane-se Jesus e promessa e ministério e tudo mais. Desculpe pelo dane-se. Mas tem gente assim, está andando com Jesus, Alan, até o bolso gritar, porque se o bolso gritar, vai para longe tudo que Jesus tem para me oferecer. Você percebe? Que não é o contato com a palavra que te salva. Por isso a Bíblia diz, irmãos, que fé vem por ouvir e ouvir. O que é esse ouvir e ouvir? O ato de ouvir e continuar ouvindo. É a mesma coisa que ouvindo, no gerúndio, um ato contínuo. Fé não vem porque eu tenho um contato com a palavra, porque eu fui na igreja naquele domingo que foi legal. Não é isso, irmãos. A tua falta de resposta à palavra de Deus, ou melhor, você precisa aferir como é que está a tua resposta à palavra, pela intensidade que a palavra está descendo no teu coração. Quanto mais fundo ela vai, mais exposto a ela você corre atrás. Por isso que Oséias disse: eu conhecerei, mas não me satisfaço não, e prosseguirei em conhecer ao Senhor. Porque quanto mais fundo a palavra vai, maior é a sua resposta. Nós já estamos terminando, mas só para você não esquecer, repita comigo: tem gente que segue Jesus até que as suas motivações sejam confrontadas. Tem gente que segue Jesus, está disposto a ir até que o seu desejo sexual não se aflore, porque se aflorar, já foi. Tem gente que está disposto a seguir Jesus até que um convite financeiro se apresente, porque se apresentar um convite financeiro também, Jesus vai para lá, porque eu tenho mais o que fazer. Percebe? E agora eu quero te perguntar: até onde você está disposto a ir com Deus?
Aonde é que esbarra o teu crescimento? Você vai bem. Mas onde é que esbarra? Aonde é que você entra em choque? Pois é nesse lugar que você precisa tomar uma posição hoje. Pois é nesse lugar que você tem que tomar uma posição hoje. Nós falamos aqui sobre sexo, dinheiro e motivações. Mas qual é o teu? Quais são as aves que comem a semente? Deixa eu te falar uma coisa. As aves, segundo a parábola que nós lemos, que comeram a semente, é porque ela estava na beira do caminho. Ela não chegou a ter profundidade. Aquelas que foram sufocadas entre os espinhos, é porque a terra não teve um espaço suficiente. Foi uma coincidência passar entre um espinho e outro e cair na terra. Sabe aquela pessoa que tem, por acaso, um contato com a palavra? Tipo assim, então os espinhos sufocam. Agora, em terreno pedregoso, um terreno que não é favorável, o coração já está endurecido. A semente não tem como entrar. Qual que é o terreno do teu coração? Porque a palavra é a mesma. Amém? E o semeador é o mesmo também. Mas em qual desses solos você se identifica? Não é verdade? Em qual desses solos você se identifica? E até onde é que tu está disposto a ir? Até que o que aconteça? Até que o desemprego bata na tua porta? Até que teu marido saia de casa? Até que o pessoal da igreja não lembre que você existe? Até que a pastora não te dê uma ligação? Até onde você está disposto a ir com Jesus? Quais são as suas reais motivações? Você de fato domina a si mesmo? Essas respostas estão equivalentes ao lugar onde a palavra desceu no teu interior. Finaliza abrindo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Diz assim, vamos ler a partir do verso 5. E vamos ver até onde Jesus estava disposto a obedecer. Amém? Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Até onde Jesus estava disposto a ir? Até o fim. Amém? Até o fim. Ele estava disposto a ir até o fim. Ele estava disposto a ir até a morte. E morte de cruz, como a Bíblia diz. Ele nos amou até o fim. Ele estava disposto a ir até o fim. Agora, até onde é que Deus espera que eu e você obedeçamos a sua palavra? Paulo escreve quando ele diz assim, olha, quanto a mim, eu combati o bom combate. Eu guardei a fé e completei a minha carreira. Completar a carreira fala sobre dias. Amém? Eu completei o meu tempo de dias aqui na terra, chegou o fim. Mas eu combati um bom combate. Sabe o que quer dizer um bom combate? Pode dizer, eu não fiquei brigando com o povo da igreja. Eu não fiquei combatendo guerras que não vão dar em nada. As guerras de farofa que eu já falei aqui na igreja, sabe? Só farofa para cima, não dá em nada. Tipo isso. Paulo diz, eu combati um bom combate. Eu lutei com o que era importante. Eu lutei contra o que eu tinha que lutar. E o que foi que Paulo, com quem era que Paulo lutava? Ele mesmo diz, pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o quê? Principados, potestades nas regiões celestiais em Cristo. Paulo sabia com quem ele lutava. Paulo também escreveu, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Até onde você está disposto a ir? Existem 2 ciclos que você precisa romper. Não precisa abrir agora não, eu vou sozinha.
lá em Mateus, aquele primeiro texto que nós lemos, que eu repeti com vocês algumas partes. Eu repeti com vocês e sabe, é bem assim que as coisas acontecem. Se a gente não tiver cuidado, é bem desse jeito que elas acontecem. A Bíblia diz assim, voltando lá para Mateus 26, 14. Vamos ler o 15, que o 14 a gente já leu. Que me quereis dar, e eu vulo entregarei. Traduzindo, o que vocês podem me dar? Porque eu estou disposto a entregá-lo. Por qualquer preço, por qualquer moeda, por qualquer convite, eu estou disposto a entregá-lo. Enquanto a gente vê um Paulo dizendo, eu combati o bom combate, não é? Eu guardei a minha carreira, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. Dá a impressão que Paulo está falando assim, eu suei, mas eu cheguei no final. Aí você vê um Judas, o que vocês podem me dar? Porque eu estou disposto a entregá-lo. A diferença de alguém que tem convívio com a palavra, que gosta do cheiro da igreja, do povo da igreja, de vir para a igreja. E a diferença de alguém que a palavra e ele já tinham se misturado tanto que já era a mesma coisa. Paulo. E eu coloco esses dois espelhos diante de você hoje. É um ciclo que você precisa romper. Esse ciclo que você entrega Jesus por qualquer moeda, quebra a cara e volta. Entrega Jesus por qualquer moeda, quebra a cara e volta. Entrega Jesus por qualquer moeda, quebra a cara e volta. Tem que romper com isso. Como é que Satanás faz isso na prática comigo, pastora? Como nós lemos lá em Juízes. Qual foi a pergunta dos filisteus para Dalila? O que Dalila tinha que saber sobre Sansão? Em que consiste a sua força? Por que eles queriam saber? Para amarrarmos ele e subjugarmos ele. Como é que Satanás faz para destruir a minha vida e a sua? Amarra, escraviza e destrói. Amarra, escraviza e destrói. São ciclos que precisam ser rompidos. A sua entrega precisa ser verdadeira. Você precisa desaparecer para que Jesus apareça. Até onde você está disposto a ir? É a pergunta do Senhor Jesus para mim e para você nessa noite. Susan, até onde você está disposta a ir? Maria, João, Pedro, Tiago, até onde vocês estão dispostos a ir?